Olá, meu nome é Alexandre Marins e eu sou o Head da prática de coaching na Lee Hecht Harrison a nível Brasil. Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre como alavancar uma cultura de coaching nas organizações. Navegaremos na seguinte agenda, começando por um alinhamento de conceitos importantes, discutindo um pouco por que hoje se faz tão importante investir em uma cultura de coaching, qual é a realidade que hoje as organizações enfrentam em relação a esse tema, e traremos alguns dados relevantes de uma pesquisa recente realizada. Abordaremos com vocês um pouco das principais práticas e recomendações sobre como alavancar essa cultura de coaching e como nós, Lee Hecht Harrison, estamos contribuindo dentro das organizações através da nossa abordagem e das nossas soluções. Alinhando alguns conceitos importantes, quando falamos de uma cultura de coaching, é importante destacar que cultura é a forma como as coisas são feitas dentro de cada uma das organizações, sempre pautada por valores, crenças, rituais e normas, principalmente do time de liderança. Coaching para nós é a relação de parceria onde, através do processo criativo e provocativo, inspiramos e maximizamos potenciais dos nossos profissionais. O tema do empoderamento é muito importante, pois fazemos com que cada um tome poder sobre si mesmo, sobre suas atitudes e sobre seus comportamentos. Falamos que o coaching hoje precisa estar presente em todos os níveis da organização, não mais apenas executivos e gerentes. Defendemos de que o coaching hoje precisa estar presente durante todo o ciclo de vida do profissional dentro dessa empresa, seja no momento da sua chegada, durante a gestão do seu desempenho, preparando os profissionais para uma próxima etapa dentro de um processo sucessório, desenvolvendo e potencializando talentos, ou mesmo lidando com transição de papéis. E, principalmente, a questão do resultado. Uma cultura de coaching precisa navegar em conexão com a estratégia de negócios da empresa. Pensando na forma de como implementar uma cultura de coaching, é fundamental que tenhamos clareza sobre um modelo de alinhamento. Esse alinhamento parte do desdobramento da visão de negócios dessa empresa. Do lado esquerdo, precisamos considerar o que precisa ser feito para que essa visão se torne realidade. Ou seja, definimos claramente as estratégias, que são desdobradas em metas e objetivos claros, que por sua vez se desdobram em tarefas a serem executadas. Do outro lado, levamos em consideração o como isso é feito dentro das organizações, sempre pautados nos principais valores que regem essa organização, que se traduzem por sua vez em competências que cada um dos profissionais precisam desenvolver e apresentar no dia a dia, que refletem em seus comportamentos. A soma disso tudo garantirá o efeito e os resultados desejados. Do ponto de vista da cultura de coaching, está muito mais concentrado no lado direito do slide, onde falamos o como as coisas são feitas. E por que uma cultura de coaching hoje se torna tão relevante dentro das organizações? Existem inúmeros fatores que são muito importantes. Começamos tendo que lidar cada vez mais com mudanças em cenários ambíguos, incertos, voláteis e complexos, que fazem com que nossos líderes e profissionais precisam se adaptar cada vez mais rápido, serem inovadores para poder garantir resultados. Os nossos profissionais estão hoje cada vez mais preparados, são os profissionais da era do conhecimento. Lidamos hoje dentro das organizações com cada vez mais gerações, com perfis diferentes e estilos diferentes. Queremos adotar equipes de alto desempenho. Precisamos fazer com que o feedback se torne uma coisa comum e a comunicação flua em todos os níveis. Queremos ter uma cultura de engajamento e tornar as nossas organizações um lugar ideal para se trabalhar. E, por fim, um fator que para nós, Lee Hecht Harrison, é extremamente importante, que é a possibilidade de fazer a diferença na vida dessas pessoas. Por exemplo, convido cada um de vocês, nesse momento, a fazer uma reflexão sobre o seu contexto, o seu cenário da sua organização. Como será que ela hoje se manifesta? Que símbolos ou que atitudes mais refletem a atual cultura de coaching na sua organização? Pense por um minuto. Do outro lado, vamos parar para avaliar também, talvez, qual seria essa cultura desejada?
de que forma e atitudes e símbolos poderíamos e deveríamos estar observando nessa nova cultura. Imagino que você possa estar localizando alguns gaps, algumas diferenças e que ainda localizando que há um espaço a ser caminhado. Não se surpreenda, isso não é uma questão particular da sua organização. Através de uma pesquisa recente realizada pelo ICF, o International Coach Federation, e o Human Capital Institute ao longo do ano de 2014, conversando com mais de 500 entrevistados de diversas organizações ao redor do mundo, para nossa surpresa, identificamos algumas descobertas bastante relevantes que iremos compartilhar com vocês. A primeira delas é que apenas 13% das organizações com quais foram entrevistadas foram realmente classificadas como tendo uma cultura forte de coaching. O coaching se provou como um real indicativo de que podemos aumentar o nível de engajamento, como consequência do trabalho. 65% dos funcionários dessas empresas com uma cultura forte se classificaram como profissionais altamente engajados. Também comprovamos que o coaching traz efetivos resultados financeiros. 60% dos respondentes de empresas com cultura forte informaram um crescimento de receita nos anos de 2013 acima da média comparado com os demais participantes da pesquisa. Identificamos também que existem 3 principais modalidades de coaching que estão sendo adotadas pelas organizações. São elas: coaches externos, coaches internos e o próprio time gerencial e de liderança adotando as competências de coaching no seu dia a dia, com suas equipes. Apesar de que gerentes e líderes ser a modalidade mais comum entre os entrevistados, também descobriu-se que, na maioria das vezes, são os que recebem a menor capacitação para a realização dessa tarefa. Apenas 51% recebem menos de 30 horas de treinamento informal e 22% dos entrevistados informaram não receber nenhum tipo de treinamento. Identificamos também quais são as 3 principais barreiras que hoje impedem uma implementação bem-sucedida de uma cultura de coaching. São elas: a falta de tempo, a capacidade limitada que as organizações hoje têm para mensurar o retorno do investimento e as restrições orçamentárias. Mais adiante estaremos compartilhando um pouco mais sobre esse tema. Seguindo com um pouco mais de detalhes do que a pesquisa compartilha, identificou-se que o coaching hoje vem sendo usado nas organizações principalmente como uma estratégia de desenvolvimento da liderança, como um mecanismo de aumentar o engajamento de seus colaboradores, como ferramenta para melhorar as habilidades de comunicação, tomada de decisão e alavancagem do trabalho em equipe, e principalmente também como ferramenta para aumentar o índice de produtividade dos seus profissionais. O reconhecimento cada vez maior da importância do coaching se traduz com que 80% dos participantes reportaram que nos próximos 5 anos eles esperam que gerentes e líderes expandam cada vez mais o uso das suas competências de coaching. Enquanto a maior parte das organizações reportaram que o nível sênior, 80%, e seus talentos, 87%, hoje já recebem coaching, mais de 60%, para nossa surpresa dos participantes, relatou que hoje os colaboradores, de uma forma, em todos os níveis, já também recebem coaching no seu dia a dia. Avançando em algumas estatísticas importantes, vocês vão perceber aqui do lado esquerdo, um pouco mais desse detalhamento. Falamos de que, obviamente, o coaching hoje continua sendo um tema prioritário no nível executivo e no nível mais sênior da organização, porém, 63% de profissionais do nível mais de entrada na organização já recebem coaching. E podemos destacar aqui quais são as áreas onde o coaching hoje tem contribuído de uma forma mais relevante em cada um desses níveis. No nível de entrada, o foco tem sido na gestão da performance. No nível intermediário também. Já no nível sênior, percebemos que o coaching tem se concentrado muito mais em como contribuir para essa liderança, aumentar a eficácia da sua equipe. E nos talentos dessa organização, percebemos que o coaching é usado muito no sentido de como fazer com que eles alavanquem e identifiquem oportunidades de carreira, bem como alavanquem seu desempenho.
Outros aspectos relevantes identificados dentro da pesquisa foi quais são os principais atributos dessas organizações que se classificaram como uma cultura forte de coaching. Percebam, tanto os executivos sêniores como todos os colaboradores valorizam o coaching. O coaching se tornou praticamente uma fixação, podemos dizer uma obsessão dentro dessa organização, se tornando, por consequência, um item específico do orçamento. Gerentes e líderes recebem treinamento, não apenas qualquer treinamento, mas treinamentos credenciados pelo ICF para o coaching. Gerentes e líderes, ou mesmo coaches internos, dedicam tempo acima da média em atividades semanais de coaching. Isso pode ser comprovado através desse gráfico abaixo, onde vocês vão perceber que cada vez mais a atividade de coaching, que no passado era feita de forma pontual, hoje ela vem se tornando cada vez mais presente, seja em uma frequência mensal, semanal e até mesmo diária. Na visão dos entrevistados, também buscamos compreender quais são as principais vantagens e desvantagens em cada modalidade dos 3 tipos de coaching hoje adotados. No gráfico apresentado, vocês podem perceber na linha azul mais abaixo que, quando olhamos para coaches externos, os principais aspectos que favorecem essa modalidade, obviamente, é a clareza de papel, por ser um elemento externo à organização, o nível de experiência e treinamento desse profissional, já que ele hoje é um profissional específico de coaching. Ele, obviamente, contribui por uma questão de confidencialidade, por ser um elemento neutro, né? E se torna uma pessoa cada vez mais preparada para fornecer coaching a níveis mais sêniores e mais executivos da organização, tendo em contrapartida a questão do custo e o conhecimento da cultura da empresa. Já do outro lado, coaches internos ou líderes contribuem de uma forma significativa por conhecerem bastante do negócio e da cultura da empresa. Por outro lado, podem vir a comprometer uma clareza de papéis, uma vez que eles ocupam mais de uma função dentro da organização, não necessariamente recebem todo o treinamento e possuem uma experiência aprofundada, enquanto um profissional externo, e, em alguns momentos, pode comprometer a questão da confidencialidade. Voltando ao tema das principais barreiras identificadas, já havíamos visto, e vocês podem revisitar aqui nos 3 principais itens, são a questão do dinheiro, a mensuração do benefício e o tempo disponível para uma iniciativa em cultura de coaching. Mas existem outros temas também bastante relevantes que podem ser barreiras importantes a serem consideradas, desde a capacidade em encontrar coaches qualificados para a realização dessa atividade, a relação da construção de confiança com esses profissionais, o suporte da liderança sênior dessa sua organização, treinamento e capacitação, a percepção de como o coaching é visto dentro da organização como um valor agregado em um tema positivo, a questão da responsabilidade e até mesmo a remuneração da liderança para dedicar tempo em relação a essa atividade. O mais importante nesse contexto é que você faça uma avaliação do seu cenário, o que hoje pode ser uma barreira dentro do contexto da sua organização e como isso pode ser de forma proativa endereçada. Faça essa análise. Um outro tema, como vimos, é a questão de avaliar o retorno desse investimento. Para surpresa de todos, hoje 27% dos entrevistados sequer avaliam a eficácia dos programas de coaching, tema que pode comprometer toda a iniciativa. A maior parte dos entrevistados se concentrou a avaliação em cima apenas do feedback do funcionário ou do próprio coach. E poucas organizações efetivamente conseguem tangibilizar de forma concreta o retorno do investimento, seja através da avaliação de desempenho ou de um cálculo em cima de retornos de expectativas ou financeiras. Projetando para o futuro, a pesquisa foi navegar um pouco sobre o que cada uma das organizações pensa em seguir investindo na linha do coaching. Vocês podem perceber que o item mais forte é que 81% delas seguirá investindo na capacitação do seu líder, uma vez que são eles que estão cada vez mais próximos do dia a dia dos profissionais dentro da organização. Por outro lado, 72% pretende expandir o escopo de coaches internos. E isso não faz com que signifique numa redução na linha dos coaches externos.
56% dos entrevistados vão manter o escopo e 35% seguirão expandindo o escopo na adoção de coaches externos. O ponto importante aqui é refletir sobre em que momento se faz mais adequado a adoção de cada uma dessas modalidades e com que foco. Avançaremos agora com vocês compartilhando um pouco de dicas e recomendações no sentido de como alavancar uma cultura de coaching. O primeiro passo essencial é você desenhar a sua estratégia. Precisamos sempre estabelecer o suporte da organização, obter o patrocínio da alta liderança, no sentido de garantir que as ferramentas, informações e orientações dos benefícios e a importância do coaching sejam conhecidas por todos. Busque desenhar um modelo que adote a variedade das modalidades que acabamos de falar, pensando em qual é o benefício de cada uma delas e com que intensidade e profundidade você pretende adotar cada uma. Garanta que o coaching vai se fazer presente como uma oferta para todos os níveis da organização. Faça com que o coaching se torne uma atividade do dia a dia, se tornando uma atividade regular através dessas diversas modalidades. Defina claramente papéis e responsabilidades para cada uma dessas modalidades. Um outro aspecto é como introduzir coaches. Você precisa preparar os seus gerentes e seus líderes para o sucesso, empoderando eles através de treinamentos, mecanismos de parceria entre os líderes, ou um mecanismo de apoio para o desenvolvimento dessas competências. Não concentre-se apenas nas competências de coaching, mas também nas competências de soft skills e habilidades de relacionamento. Forneça o treinamento adequado, estabeleça uma trilha que permita uma educação continuada para todos eles. Considere que o número ideal de horas de treinamento deve ficar em torno de 30 a 60 horas, pelo menos. Estabeleça uma comunidade de prática como uma forma de apoio a esse desenvolvimento. Um grupo que ficará responsável por disseminar dentro da organização os principais conhecimentos, prover orientação e supervisão e explorar práticas inovadoras. Esse grupo deverá trabalhar numa relação de parceria muito próxima com a sua área de recursos humanos. E, por fim, você deve, ao longo da execução dessa estratégia, avaliar o sucesso. Procure identificar e se antecipar às principais barreiras, sejam elas tempo, orçamento, responsabilidade, e trabalhe transformando o coaching numa competência e numa atividade regular no dia a dia. Financie o coaching adequadamente. Para que a estratégia seja uma realidade, é importante que, de forma planejada, você identifique qual é o orçamento necessário para a introdução de todos esses investimentos. Estabeleça metas para o retorno do investimento que será feito. Defina expectativas claras e, se possível, indicadores mensuráveis para os resultados esperados, de forma que, ano a ano, você possa ir identificando os progressos e trazendo o retorno para a organização. Pensando num processo ou numa sugestão de caminho, de como seguir passo a passo, obviamente trazemos aqui uma sugestão de modelo. O primeiro passo seria você fazer uma avaliação clara de qual é o seu momento atual, de onde você está partindo, né? Como uma forma de um health check. Valide a real necessidade dessa cultura de coaching e o que precisará ser mudado na cultura atual da sua organização. Defina o futuro desejado. O que você espera que esteja presente na sua cultura de coaching como uma situação de futuro. Crie toda a condição necessária para uma relação de parceria e bem-sucedida na implantação da estratégia. Obtenha o suporte gerencial. Identifique uma área potencial para um possível piloto, né? Identifique o retorno desse investimento e como ele poderá ser medido. Implemente, experimente, traga resultados e faça uma avaliação de lições aprendidas para que ela possa ser compartilhada e aplicada na sucessão dos próximos passos. Obviamente, é muito importante celebrar as conquistas obtidas através de comunicação e com todos os membros envolvidos. E siga avançando passo a passo. Do ponto de vista da Lee Hatch Harrison,
nós temos uma abordagem específica no que tange ao coaching, onde entendemos ele como um projeto de desenvolvimento para ajudar não somente pessoas como equipes a atingir melhores resultados, sempre conectados com a estratégia e o resultado do negócio. Possuímos uma gama significativa de soluções que abrangem todo o espectro de como introduzir e preparar coaches dentro da sua organização. Podemos começar do lado esquerdo, desde uma simples aplicação de uma ferramenta de assessment, onde ajudamos você a preparar um plano de desenvolvimento para o profissional. Podemos adotar o processo de coaching padrão, onde temos programas de 3, 6 ou 12 meses para os mais diversos níveis dentro da sua organização, do nível mais sênior ao nível dos profissionais especialistas. Temos uma oferta para coachings de equipe, onde podemos trabalhar o desempenho para equipes de alta performance. Preparamos e formamos não só profissionais do time de RH, como também a própria liderança, no sentido de adotar as principais competências para a realização de conversas de coaching. E temos soluções mais robustas, onde trabalhamos todo o espectro das competências de liderança, na qual o coaching faz parte delas. Temos uma metodologia, especialmente para o coaching executivo, global, que preconiza a orientação a resultados. Começamos sempre num alinhamento tripartite com a organização, onde participam coach, coachee e a liderança, deixando claro qual é a expectativa de resultado com esse investimento. Uma vez tendo metas contratadas muito claras, partimos para os atendimentos individuais, onde contribuímos com o coachee no maior autoconhecimento, através do entendimento de quem é esse indivíduo enquanto profissional, o que ele traz consigo já como preferências e competências desenvolvidas, e o que ele precisa desenvolver como uma estratégia para sentir, pensar e agir de forma diferente, buscando novas abordagens e maximizando seus talentos, de forma ao final podermos realmente mensurar, garantindo resultados e aprendizados, que são novamente compartilhados com a organização. Para nós, as 3 principais áreas que são consideradas dentro dos indicadores de resultado para um programa de coaching são o tema pessoas, onde buscamos avaliar a prontidão desse profissional para uma promoção ou para uma nova posição, ou eventuais ganhos com questões de retenção e novas contratações. Avaliamos indicadores que possam aferir de alguma forma a produtividade em relação a reduções de custo, tempo, na realização das metas e na agilidade desse profissional, ou mesmo temas mais ligados a questões financeiras, da lucratividade, no sentido de, tendo um profissional que contribui nesse sentido na retenção, aquisição de clientes, alavancagem de receita, desenvolvimento de novos produtos. Obviamente, além dos temas mais tangíveis, existem também outros indicadores de formas intangíveis que também são relevantes, como o espírito da equipe, o clima, a moral, a habilidade de comunicação e o nível de engajamento. Trabalhamos também com uma solução de coaching direcionada à orientação de carreira. Em alguns momentos, faz importante apoiar o profissional a repensar a sua carreira. Partimos de um momento de entendimento do contexto atual e do autoconhecimento, fazendo com que o profissional possa refletir sobre um posicionamento futuro, em que direção e ação ele gostaria de estar daqui a algum tempo e o que ele precisa fazer para chegar lá. Fazemos isso através de técnicas e também temos um portal que apoia todo esse processo. Oferecemos também coaching em momentos de transição e de mudanças, onde fazemos com que o profissional possa se ver frente a uma curva de mudança, onde existem etapas bem conhecidas, e também fazendo com que ele perceba, enquanto líder, qual é o seu papel na organização e de que forma ele pode contribuir para processos de transição e agir como agente de mudança. No que tange ao coaching de equipes, para nós é essencial começar uma visualização de um propósito comum entre todos os membros. Nesse momento, ajudamos o grupo a localizar, através de algumas ferramentas, o que hoje pode ser um fator impeditivo para que ele se torne uma equipe de alta performance. Existem instrumentos variados que podem ser aplicados. Identificando os principais aspectos que deveriam ser trabalhados,
avançamos com o grupo a abordar uma estratégia e desenvolver regras e processos de trabalho claros entre eles, fazendo compromissos. Apoiamos todo o processo de fortalecimento dos relacionamentos e de transformação até alcançarmos os resultados desejados ao final. Normalmente, esse é um trabalho que ocorre através de encontros mensais com esse grupo. Do ponto de vista de coaching, entendemos também que hoje, como vimos dentro da pesquisa, hoje coaching se tornou uma competência de liderança essencial, que impulsiona engajamento, mudança e desempenho, mas que, por outro lado, requer informação, que não é apenas um assessment, mas conhecimento mais aprofundado sobre o indivíduo, a prática desses comportamentos no dia a dia e relações de confiança. Do ponto de vista de liderança, é fundamental considerar que hoje em dia o líder possui diversos papéis, desde o líder de si mesmo, que busca se conhecer cada vez mais, o líder gestor, que gerencia metas, objetivos e entregas, alavancando equipes de alta performance, o líder mentor, que apoia no desenvolvimento da carreira dos seus profissionais, o líder coach, que facilita o desenvolvimento de pessoas através de um processo contínuo e sustentável, e o líder inspirador, que motiva a organização a caminhar numa direção, buscando sempre uma vantagem competitiva. Vale reforçar que o foco aqui na nossa solução é a abordagem para o líder coach. Temos programas onde trabalhamos a habilidade e a prática de conversas de coaching de líderes e gerentes, onde partimos de um pre-work em nossos portais, desenvolvemos cases e exercícios customizados para o cenário dos nossos clientes, oferecemos workshops presenciais, desenvolvemos a parceria de coaching entre os participantes, promovemos um aprendizado em ação, fazendo com que eles se comprometam com casos reais do dia a dia e oferecemos reuniões de sustentação para os meses seguintes, de forma a garantir a internalização dos conceitos. É importante destacar que os nossos programas para líder coach são credenciados pelo CF. E eles existem em formatos diferenciados, que podem ter de uma duração mais curta, de 30 dias, até programas mais robustos. Um aspecto importante é falarmos um pouco sobre o perfil dos nossos coaches. Consideramos isso um fator diferencial do nosso time. Temos hoje consultores bastante sêniores e exclusivos da Lee Hatch Harrison, que todos, de alguma forma, vivenciaram o desafio de exercício do papel de liderança e estiveram dentro do mundo corporativo. Possuem formações de escolas validadas hoje pelo ICF, a nível Brasil ou mesmo internacional. Independente de suas formações, todos passam pelo nosso treinamento em nossa metodologia global, de forma a garantir uma consistência nas nossas entregas e nossos projetos, adotando assim e assegurando a orientação para resultados. Buscamos também ter uma experiência prévia antes de introduzir nossos consultores em projetos de coaching e desenvolvimento de liderança. E, por fim, adotamos seguramente um código de conduta ética padrão do ICF. Vocês podem perceber que hoje viemos cada vez mais expandindo a nossa oferta e a nossa contribuição a diversas organizações de mercados variados. E para fechar, eu gostaria de destacar qual é a minha filosofia pessoal, que de alguma forma não é só minha, mas de todos nós que pertencemos à Lee Hatch Harrison. Entendemos que o coaching hoje é muito mais do que simplesmente um mecanismo, uma ferramenta de liderança e gestão. Na verdade, trata-se de uma cultura e a forma como tratamos as pessoas, nos preocupando em sempre nos colocar no lugar do outro, entender um modo diferente de pensar e como motivar pessoas que possuem modelos mentais diferentes. Para tal, precisamos sempre estar olhando para nós mesmos e adotar o coaching como algo do nosso dia a dia. Gostaria de agradecer a sua visita ao nosso stand virtual e a nossa apresentação sobre cultura de coaching. Me coloco à disposição, bem como todo o time da Lee Hatch, para estar com vocês em qualquer momento e promover maiores esclarecimentos. Muito obrigado.